Dito isso, vamos agora para dicas de filmes, séries e fofocas da web. Aí. Ok. Os homens com mais de 40 anos que adoram farmar aura numa sauna mista. Gostei. Linhagem Geek com Homem-Aranha com a mobilidade de uma cômoda. André Alba. Ele gosta. Linhagem Geek, linhagem Geek, linhagem Geek, José da Manhã. Zé da Manga. Joseph Mango. Batata Emílio, Batata Daniel. Vamos lá, se inscreva no canal da Linhagem Geek lá no YouTube. Eu sou o Daniel. Vamos lá, Luquinha tá atendendo todo mundo aqui, hein? Vamos lá, se inscreva lá. E vamos às notícias, né? Vai. Bom, como vocês sabem muito bem, já declarei neste incrível programa e que eu gosto de ver a perspectiva dos artistas em relação às muitas outras, os muitos assuntos que temos na nossa cultura. E temos aquele que vocês adoram. O nosso querido Fábio Porchat deu uma entrevista e eu separei o momento que ele diz, Emílio, a perspectiva dele, Sami, sobre o Brasil. Brasil! Pra você ver que a perspectiva bem realista, cada bem um tem direito a ter a sua perspectiva, Sim. mas a incrível, o que eu achei curioso é que a dele é muito otimista. Tem direito de ter e a gente tem direito de achar ridículo. Lá vem ele, a gente não sabe. Por favor, meu querido Bernardinho. Qualquer país do mundo, você perguntar, você quer ser qual país hoje? Todo mundo ia querer ser o Brasil. Todo mundo. A gente não tem guerra, a gente não tem terremoto, a gente tem água pra caramba. Aí tudo que se planta dá. 3 colheitas por ano que dá o Brasil. A gente alimenta um... E o povo mais maravilhoso. O povo maravilhoso, lugares lindos pra viajar no Brasil, pra conhecer a melhor comida do mundo disparada. O Brasil é legal demais. Então a gente tinha que tentar se reconectar um pouco mais com o Brasil, com o brasileiro. Também acho. Esquecer um pouco esse lugar que a gente foi entrando e que a rede social tá fazendo a gente entrar. A gente tem que fugir disso. A gente tem que jogar o brasileiro pra cima. A gente tem que jogar a gente pro alto e tentar ajudar quem tá do nosso lado, os brasileiros que precisam. Ajuda o teu porteiro, ajuda a tua diarista, ajuda o cobrador do ônibus. Faz ponte, conecta. Isso! Tá certo! É isso! Eu concordo com o Fábio. Ele tá 100% certinho. Certeza. Então vamos ajudar esse povo, o porteiro, vamos ajudar essa turma, começando escolhendo outro presidente. Vamos, Fábio, eu concordo com você 100%. Ele tem direito a ter a perspectiva dele. Ele tá certo, eu não discordo nada disso. Eu só tirei um parênteses que eu acho interessante, que assim como o Bruno Gagliasso, ele tá sempre aprendendo, acredito que o Fábio Porchat também deve ser desse estilo, que ele diz que a rede... Eu tô sempre de construção, não vem? A rede social tá colocando a gente nesse lado. É verdade. Então, a rede social tá colocando a gente em toda essa polarização. Então, provavelmente, a culpa será das redes sociais. Da rede social, né? Isso. Mas ele tem direito de dar a opinião dele. Mas ele tá certo. Agora vamos... Já que na última eleição ele queria tirar o Biroliro, beleza, tirou, parabéns. Agora vamos fazer o bem, vamos fazer isso que você tá falando. Vamos fazer o melhor pro país. Eu gosto que o discurso agora dos artistas, eles estão muito mais democráticos. O Wagner Moura quer escutar a direita, o Fábio Porchat, vamos escutar mais o outro ali, vamos se dedicar ali pro próximo. Então, parece que a virtude está voltando outra vez. Eu só fiquei surpreso com esse lance. Eu de verdade não sabia, gostaria até desse estudo que marcou aí que qualquer país do mundo gostaria de ser o Brasil. O Trump não fala em outra coisa. Ele junta com o Rubio, ele fala, como vamos fazer para virar o Brasil? A Dinamarca nem a Ucrânia quer ser o Brasil. Inclusive, a procura pelo Brasil é tanta que vão fazer um muro para que os americanos não nos invadam. É importante. Você entendeu? É muito importante. É muito importante a gente também se cuidar. Lógico. Nossa, entendeu? Da imigração que nós temos americana, que os caras querem vir pra cá. Então é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito. Porque um dos nossos maiores feitos é a CLT. Os americanos vêm nadando para participar desse nosso... É incrível, né? Tem recursos abundantes, não falta nada. Como que você trabalha e não tem garantias trabalhistas lá nos Estados Unidos? Eles descobriram a CLT, eles estão vindo tudo para cá. Então a gente sempre meu prédio tem 3. A gente sempre vai mostrar as perspectivas dos diferentes artistas, que é
muito bom para contribuir com a vossa visão do mundo. De mundo, né? Falando em artista, eu não pude deixar de falar dele, do nosso querido Wagner. Nosso querido Wagner Moura. Wagner News. O que ele fez agora? Eu vou defender. O Alba tá dormindo com ele. Eu vou defender o Wagner Moura porque ele tá impossível. Você tá progressista. Ele tá sendo achincalhado, Wagner Moura, pelo filme dele. Por quê? O filme é bom, pô. O filme do Wagner Moura estreou na Netflix, né? É um grande sucesso ali de cliques, né, digamos assim, né, das pessoas. Não só é que sucesso nenhum, só que isso aí eu concordo que é Leonardo. Onde que é sucesso? É Leonardo. Quando tá em primeiro é Leonardo. Tá em primeiro? Mas tá primeiro pra quem? A produção é Netflix, lançou agora. Você acha que ia estar em que lugar? É Leonardo. Mas olha aí, ó. As críticas não são boas, nem dos críticos profissionais nem dos populares. E vários veículos estão arrepiando com o filme. O próprio Screen Rant falou que o filme deu terrivelmente errado. O Wall Street Journal questiona a motivação do filme ser feito. É incrível. Mas eu concordo com todas as críticas. E o New York Times identificou o filme como uma apresentação de uma espécie de ensinamento moral podre. Então, o filme do Wagner Moura está sendo muito mal recebido pelos críticos. Eu assisti e é ruim mesmo. Eu assisti e é ruim mesmo. Posso falar? É a minha opinião. Não, sim, é um filme bom, bem produzido, bons atores, efeitos especiais sensacionais, mas não tem nexo nenhum. Não. Aí acaba sendo um cocôzão, desculpa o termo. Não tem nada, mas a única coisa boa do filme é a atuação do Wagner, porque aí eu acho que ele é um bom ator. Mas o filme é ridículo. Mas quero conversar com ele. Falando em filme, um dia conversaremos. Ele vem na Dirce. Falando no cinema, só que brasileiro, aconteceu uma leve polêmica no Festival de Cinema de Brasília, que é o mais antigo do país, foi cancelado por falta de verbas. Temos uma atualização nesse caso, mas a 59ª edição começaria 11 de setembro, mas o governo não garantiu a verba para a equipe de mais de 40 pessoas e seria cancelado. Né? Foi cancelado por falta de verba. E seria vende ingresso. Pois é, você vê como são as coisas, né? A Rouanet não serve para isso? E aí seria a primeira vez em 60 anos de evento que uma edição é cancelada por esse motivo. Mas nós temos uma atualização nesse caso, porque parece que a governadora falou que vai ter. Fica tranquilo aí todo mundo que teremos a edição. Então, tem uma grande polêmica aí envolvendo o festival. Então, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, afirmou que esta edição vai ser realizada. E aí, tem todo porque disseram que ia ser cancelado. Faz online. E aí falaram, cada um abre sua câmera, tá tudo certo. Falaram que ia ser cancelado e depois voltou. E a gente tem outra polêmica envolvendo o cinema brasileiro, porque nós temos o prêmio Grande Otelo. Sim. O prêmio Grande Otelo. O grande otário também. Pra população. O prêmio Grande Otelo é uma premiação em que os internautas ali, você tem um crivo muito interessante ali, que você faz a premiação pro cinema brasileiro, né? Só que aí o que acontece, Gueré? O Agente Secreto era o grande... Ainda, meu? Você vê como é que é, né? O Agente Secreto era o grande favorito. Só que ele empatou com um filme chamado Manas. Eu não faço ideia do que seja o Manas. Manas é um filme ou é uma série? Manas, né? E aí teve um empate. Isso aí, Manas! É isso aí, Manas! Então, teve um empate. Adivinha quem tá. Teve um empate entre Manas e o Agente Secreto como o melhor longa-metragem de ficção no Prêmio Grande Otelo de 2026. E pegou muita gente de surpresa. Muita gente ficou triste porque o Agente Secreto não chegou no Grande Prêmio. E o Kleber Mendonça Filho, na premiação, fez um discurso minimamente interessante. Bernardinho, por favor. Bernardo. Ele não gosta dos bolsonaristas. Não, ele não gosta.
Falou pra não seguir os diabos. E o Bernardo também parece que não gosta dele. Acho que aí foi um erro meu que eu não mandei pro nosso querido Bernardo. A falha é nossa. Boa. Falha nossa. Se fosse do Wagner Moura, você mandava, né? Eu editei o vídeo e não mandei. Estou lhe mandando agora, Bernardo. Desculpa, Bernardo. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, Daniel. Desculpe. Já tá no cofre. Estou mandando agora porque muitas pessoas, diretores e profissionais da área, não gostaram desse empate técnico. Porque, obviamente, na visão deles, o agente secreto deveria ganhar. É muito superior. Concorreu ao Oscar. Como que um filme que concorreu ao Oscar não vence aqui um prêmio do Grande Otelo? É estranho que essa galera que luta pela igualdade reclama dessas coisas, né? Exatamente. Então, eu não sei se você já tem aí, Bernardinho, mandei pra você um trecho do discurso do Kleber Mendonça Filho durante a premiação. Essa é uma festa de todos nós que somos brasileiros. Verdade. Essa não é a primeira vez que eu venho aqui, eu já participei algumas outras vezes. Deus me livre, hein? Que turma, hein? O quadro, vou te falar, você deve estar ganhando o cachê desses caras. Lógico que tá. É um infiltrado. Ele é um infiltrado. É ele e aquele cara que tem a tatuagem na cabeça com o nome do programa lá. O Aaron. Os infiltrados. É o infiltrado, pô. Eu acho que eu deveria ser... Algo infiltrado? Eu acho que eu deveria ser mais valorizado. Eu acho que você tá namorando com o Wagner Moura. Eu faço toda a edição aqui de madrugada, 2 horas da manhã. Então, um grande abraço pra minha esposa que aguenta tudo isso. E, né, eu precisava de um pouco de incentivo, mas ela passa maquiagem em você e você faz a pauta. Isso. Mas vamos voltar aqui pra Hollywood. Então, vamos vir pra Hollywood. Tem dias que é difícil, compadre. Tem dia que é cheira, compadre. Tem dia que não encaixa, né, Alberto? Tem dia que é noite, compadre. Tem que pegar de semana passada. Mas vamos lá. Vamos pra Hollywood. Morgadinho, você conhece aí, ó. Ó quem gostou. Salvou o dia. Dá a resposta aí, ó. A resposta vem de cima. A resposta vem de Deus. Mas... Tá vendo? Os humilhados serão exaltados. Aí, ó. Tá vendo? Você lembra dos Jetsons, tudo né? disso, cara. Agora tem o do loirão aí, porra. Deixa eu com a minha opinião. O loirão gosta da Dilma. O loirão é amigo da O Dilma. loirão é otimista Vocês no estão Brasil. brincando, pô. Os caras censuraram a Record, hein? É isso aí. Os caras censuraram a TV Record. bicho. E vocês aqui Quietinho. rindo. Dando né? risadinha, viu, Zuzu? Dando risadinha. Censuraram a Esse Record? sorrisinho de... Não censuraram. Só chegaram e falaram, Tá não vai tranquilo. passar. Falou, isso aí não entra. Isso aqui... Isso aqui Vocês ficam rindo. Você acha engraçado. O negócio vai assim, ó. Vai tomando... Vai a ouro. passos, O cabronha, se ele tá a feliz. passos largos. Você vê, já foi. É. E aí, Que mais? mais? Desculpa. Não, sem problema. Eu fiquei curioso, eu não vi esse caso aí da Record. Mas com certeza vocês conhecem os Jetsons, o desenho animado, que já virou prioridade. Virou prioridade da Warner. É um filme live action que tem como personagem principal um grande acerto pra ir ao cinema. Que aí você... Provavelmente o Jim Carrey vai ser o George Jetson e a Warner não está brincando no casting. E aí você tem até a possibilidade, Gueré, de ter o... Sidney Sweeney como a filha. De ter o Danny DeVito como o Sr. Space. Nossa, o Sr. Space, é ele. Então aí você tem um cast... você tem um cast incrível aí. Pra ser incrível, pra ser o novo filme do Jetsons diretamente no cinema. O Scooby-Doo pode fazer o astro. Hanna-Barbera. Hanna-Barbera. Sucesso de Hanna-Barbera. E falando na nostalgia que tem Jetsons, o próprio Matrix 5 também foi confirmado. Não, chega. Aí não precisa. Aí deu. Quando você acerta uma vez em Hollywood, você nunca vai mais ter... pode parar. Você não para nunca mais. Tipo e você Beethoven. E você tem um produto tipo Simpsons, você tem aí... vai ter mais uma produção do Matrix 5, provavelmente ignorando o Matrix 4, que foi um grande fracasso de crítica de público e de bilheteria. Lógico. Então você tem o Matrix 5 aí já em produção para uma próxima trilogia, O cara quer usar uma óculos de próxima sol à noite, sequência, Emilhão. Meu Deus. Acabou? Boa. Acabou? Foi? Sim. Tá bom. Piriri pororó. Não tem mais o... Não tem mais? Não vai ter mais um expoente da esquerda pra colocar? Não tem mais um expoente da esquerda? Não tem mais nenhum Quem expoente. mais você vai trazer aqui? Um progressista? Não vai mandar um beijo pro Vai Wagner trazer um Moura? progressista mais? Eu gosto de saber que a visão do Brasil deles está tudo bem. Todo mundo queria ser o Brasil. Manda um beijo pro Eu quero esse Maduro otimismo. Muito bem. Viu que o Dito isso, Bento Ribeiro chamou o Mion por pau? ele vem amanhã. Amanhã a gente vai Vamos tocar. falar amanhã.
Devia estar na reunião pra saber. Não tá sabendo, né, compadre? Se não fosse pai de pet. Se você tivesse adotado o cachorro. O cara fez chá revelação, velho. O pai de pet estava ocupado. De uma baleia. O cara foi buscar o cachorro. O cara fez chá revelação. Ocupado. Filho, olha lá. Ó, que bonitinho. Ó, o canil A família tá Golden Fit. aumentando. Ó, it's a boy. Vai dormir. O cara foi buscar o cachorro e não veio na reunião. O cara fez chá revelação, velho. De medo da minha mulher. Sou o pau mandado, faço tudo que ela quer. Lava até as calcinhas. Vocês respeitem o pé de pano. O cara comprou a calça da cor do cachorro, mano. Vai, Mano, o cara começou caçando ovo. Vamos lá que tem muita coisa no programa hoje. Vamos embora. Foi bom. Foi bom. Essa é a minha introdução. Não vou alongar, porque às vezes eu fico falando muito do convidado, ele perde a Você tá oportunidade. meio calado hoje. Caladinho gaúcho. Na verdade é o seguinte, só pra avisar pra Eu audiência. senti você muito calado, você Posso não explicar? tá participando. Posso explicar? Você teve que adotar cachorro também, não? Não, de forma alguma. Eu tô ótimo, tomei o magnésio, dormi bem e o que eu faço é uma compilação das notícias, onde eu roubo as notícias, certo, para chegar aqui e dar informação concreta para vocês. As melhores. Estamos de volta na programação da Jovem Pan. Hoje a gente recebe aqui o Guilherme Freire, que é um grande jornalista, filósofo, professor, sabe tudo e um pouco mais. E se você está aqui com a gente, eu sei que você adora ficar informado com a nossa resenha Azul e Zuzu. Zuritão chama a vinheta e eu dou as notícias. Pode ser? É isso? É isso. Boa, Zuca. O Zuca tá aí. Tem tantos apelidos, Emílio. Então solte a vinheta, porque começa agora... Resenha do Zuzu, resenha do Zuzu. Resenha, Zuzu e Zuzu. Oi. Vamos lá, tá muito bom hoje a resenha. Eu tenho algumas informações sobre o Lulinha, que eu vou colocar lá pro final. Eu tenho informações sobre o entretenimento brasileiro, se vocês quiserem saber, também posso deixar em algum momento o que vai acontecer com o Celso Portiolli e Roberto Cabrini, que eu tenho informações dos bastidores. Cabrini foi censurado. Foi censurado. Então, é isso aí. Censuraram o Cabrini. Cabrini. Um dos maiores repórteres investigativos, se não o maior do Brasil. Teve censura, né? Mas ele tem uma proposta para uma outra emissora depois, se vocês quiserem, eu conto para vocês. Quero. Não, mas isso aí também. Isso já saiu. Já começou a fofoca ruiva. Só o Thiago Leifert, né? O Thiago Leifert. O Celso. Ô, meu, falando Thiago sério. Leifert. Um dos mais. É que o Leifert não quis. A proposta estava na mesa. Ele tem a opção de falar não. Assim como o Celso Portiolli, que é um cara que eu admiro no CPF e na física, que é um cara trabalhador. Sim. Não é ou não é? É. Sabe qual é a proposta do Celso Portiolli para ir para a Rede Globo Televisão? É mentira. Não tem proposta nenhuma. Você tem amizade Você com inventa. o Celso trabalhando na Jovem Pan. Celso. A Globo falou o seguinte, ô Celso, Celso, você é bom, viu? 3 milhões de reais, você me dando. Você dá risada. Eu Mas não sei vale se a sua risada transporte, vale refeição. Em telecena. Ou é de 3 milhões inveja. em telecena. Não, e a proposta é a 3 milhões seguinte, e um cachorro. são 3 milhões... Não, E o um cachorro não Golden, tem. da Golden Fit. 3 milhões de reais, 3 anos de contrato e o primeiro ano é sabático. Ele não precisa trabalhar. A Globo falou, É lógico, se pra quiser... desvencilhar a imagem. Né? É isso. Então, Porra, a Celso, Globo tá toda a generosa, sorte hein? do mundo Tá pra bem, você é que o Celso... Para ele de ficar tem- fazendo como se ele já fosse, velho. Não, Ele tá falando como se os caras já tivessem morrido, pô. toda a sorte pra ele definir o que ele quer da vida dele. E outra coisa, também o meu apoio aqui ao Ratinho. As pessoas não se posicionam. O Ratinho estão cancelando o Estão Ratinho. tentando cancelar de uma forma maldosa, injusta, o Ratinho. E a gente sabe que nos 28 anos que ele apresenta, ele é um cara que sempre usou do humor. Sim. E se a gente não puder fazer uma brincadeirinha, então assim vai ficar pode? muito chato. Mas isso aí é um suplente. Isso, é É uma... um suplente Querendo que... entrar no campo. Os caras bolaram. Ele quer entrar no campo, aí ele entra Ele não é dessa chamado maneira. como É um novo jeito Isso, de aparecer. de você aparecer. Chama-se oportunidade. Para não falar oportunista. Na política, Emílio, quando tem uma lei ou quando o cara quer um destaque, principalmente no ano eleitoral, ele pega uma pauta e ele vai lá e ele tenta roubar a situação. Lógico. Na minha humilde opinião, foi isso que aconteceu. O Ratinho se manifestou, quem viu, né? Você chegou a ver, ô Morgado, você que participa muito. Sim, vi, assisto. Ele eu deu um assisto o Ratinho. desabafo, né, cara? O Ratinho se A Daniela pronunciou, Beirute também defendeu o Ratinho. que eu achei muito bacana, Eu o achei posicionamento bacana também né? da Se SBT. precisava.
Porque o que fazem, Emílio, que eu acho que é uma canalice, é pedir a cabeça do apresentador. Né? Os caras não é que querem cancelar, que quer que o cara não exista. Cancelar. Não é só cancelar, que é que não exista. Pois não. Não, eu só ia perguntar um motivo, porque assim, eu não sei, desculpa até não ter essa informação, mas talvez muita gente que esteja ouvindo a gente agora também não saiba o que de fato aconteceu. Foi um cantor, alguém se apresentar no programa dele e ele falou, porque o rapaz estava com o cabelo loirinho. Que é amigo dele. Que ele é tem um cara. Ele não fez nenhuma ofensa a ninguém a não ser o cara. Se pode chamar de ofensa, né? O cara fez uma brincadeira. Só onde que aí ele a tem turma, intimidade. a turma gosta de levar, né? Porque você pode brincar, pode o gordo, tudo, mas não pode brincar, falar que o cara... O que ele falou? Com a sexualidade. Tá cabelo de Chabislau. Isso, né? Pois é. Não, peraí, deixa eu só entender. É aquele que ele chegou pro cara e falou assim, pô, você tá parecendo viado? Isso, Mano, ele falou, você tá parecendo viado, tá bonito pra caramba. Ele não xingou pois é, o cara mas a turma gosta, né? A turma gosta de pegar carona nessas coisas e levar para um negócio que não existe. Ele sempre fez essas piadas, ele acredita que eu não vou deixar de fazer brincadeira com meus convidados, meus amigos pessoais. Pode tocar o pau aí, sobrancelha. Lógico que ele vai deixar de fazer, porque se enche o saco. Não, cara... Não é a primeira. Essa não foi a primeira e não vai ser a última. Já teve coisa pior, ele não vai parar de fazer. Mas o cara já é outra, já teve lá com a deputada. Isso. Já é outra, já é o cara enchendo o saco, aí ele fala, quer saber? Teve a Tami, teve uma porrada. Aí o cara não faz mais. A patrulha. Vai enchendo. Eu acho que ele nem liga. O Ratinho é incancelável. Não liga, incancelável. Tem como. Sim, mas é chato. É chato. Não, é chato. Concordo com você. É chato que não é com a gente. Essa não é a primeira e não é a última. Mas é chato. Porque no bastidor alguém chega e fala, Carlos Massa, tenta pegar mais leve. É chato porque chega o cara, olha, comercialmente isso não é bom para o programa. Olha, Ratinho, você precisa dar uma Doutor Coragem. Querido Ratinho, você está há 30 anos, mas isso é chato, isso já é uma coisa do passado, Ratinho. Aí isso vai enchendo a paciência do cara de uma maneira insuportável. O cara fala, explode. Não quero mais. É isso. E ele não precisa, detalhe, né? Ele faz por grande amor, porque o Ratinho ele é muito, né? Ele o Ratinho é um puta trabalhador. É um apresentador bom, pô. Consagrado. Um cara bom, consagrado. Mas isso realmente vai enchendo a paciência do ser humano. Porque quando você é cancelado, você fica sozinho. É verdade. E todo mundo, olha, todo mundo tem um pitaco de te encher a paciência. Comentam muito, né? Ratinho, tenta pegar mais leve. Olha, né? Ratinho, realmente, querido. Ratinho, você sabe que você é muito importante para a emissora, mas os tempos mudaram. Você está agindo há 20 anos atrás. Hoje as coisas são muito diferentes. Aí ele tem que ficar quieto, abaixo. Ele fala, quando bate no jurídico comercial, todo mundo pega mal. O pouco que eu conheço do Ratinho pode ser jurídico, comercial ou qualquer outra coisa que ele, manda catar coquinho. Mas enche. Não é porque ele é o Ratinho. Mas aqui tem café no bolo, viu? O cara foi bater na porta da casa dele lá. Ele pegou e falou assim: vou voltar pra casa. Onde que esse cara tá hoje? Onde que o Ratinho tá? Você vê que ele falou aquilo meio chateado, pô. Enche o saco. É verdade, vocês têm razão. Mas então, um abraço pro Ratinho. Ratinho é da hora. Não, a gente é resistência aqui. Isso aí, Ratinho, ó. Tamo com você. Com você. Nós somos a resistência. Nós, o Xaropinho, o Rodela e a turma toda. Bom, vamos lá. Negócio seguinte. Os caras só dão valor quando morre. Isso que é triste, aí cara. todo mundo fica, o Ratinho. Saudades do Ratinho. Ele era irreverente. Agora aí usa uma palavra, nossa, mas ele era tão irreverente. Aí que o nego morre, aí fica todo mundo junto, chorando. Boa, então já fizemos nossa homenagem pro Carlos Massa. Ok, Ratinho. Vamos voltar para as notícias agora? Colocar a bola no chão? Você tá roubando pauta do Alba, não. Eu roubou. Eu pego amanhã os vídeos. Não, sabe qual é a minha preocupação aqui? Um corte amanhã. O Alba tem que parar de falar do Wagner Moura. Não, mas se o Wagner se manifesta, ele é o cara. O Wagner Alba Moura não fala nada dele, nem da gente. Fala porque ele comemorou quando perdeu o Oscar, ele comemorou e viralizou o Wagner, ficou chateado com o Linhagem Gui. Chegou. Certeza que ele viu. O cara foi até embora pra Grécia. Bom, por que eu trouxe um pouco do entretenimento? Porque depois as notícias vão vir agora pro cortisol. Teve o terremoto lá de magnitude 7.4 lá na Colômbia. As imagens são fortes, obviamente, né? A gente viu lá... Sempre quando acontece isso, Emílio, estavam falando se tem relação ou não com o terremoto que teve na Venezuela. Nada a ver. Então, segundo os especialistas, aí você pode carimbar que não tem a ver. Uma coisa é uma coisa... É outra placa, é outro esquema.
A profundidade, que é o que mais importa, é de 96 quilômetros. Então é uma magnitude 7,4, que não é pouca, mas também não é uma coisa assustadora. Quando foram falar com o prefeito de Bogotá, que é o senhor Carlos Galán, ele afirmou que até o momento, graças a Deus, não tem nenhum relato de impacto ou danos estruturais significativos na capital. Mas foi buscar os especialistas e disseram que, ao contrário do Japão, a parte civil, a construção civil por lá, não as paredes são mais fracas, a construção não tem toda a estrutura e não é preparado, que você sabe que no Japão eles têm até um amortecimento. Tem a tecnologia. Por isso que aconteceu. E tem todo o protocolo para grandes tragédias, né? Exatamente. O japonês ele é preparado para qualquer coisa que a natureza... Isso, exato. O japonês é muito preparado. Muito preparado. A gente na América do Sul, a gente sabe que a gente não é preparado, a construção é muito antiga. Aqui é tudo mais ou menos. César Maia. Isso. Construção César Maia. Padrão. O nosso padrão aqui é César Maia. Sim. Que é o Código de Hammurabi, para quem não lembra, né? Se você construir alguma coisa e alguém morrer, é olho por olho, dente por dente, era assim que era lá na antiguidade, você que é historiador. Mas, pelo menos agora, nenhuma vítima não tem uma situação tão caótica como as notícias aparecem por aí. Vamos falar para os Estados Unidos agora? Você sabe que eu estava acompanhando, abraço para Renata Barreto. Ela fez uma compilação no Instagram dela, fazendo uma relação sobre o Fauci, que é o momento lá nos Estados Unidos, a Fox News discute muito esse assunto. Esse que tem algumas diretrizes, né, principalmente do Fauci, porque ele não falou. Ele pode não falar, porque ele se protege pela Constituição. Mas as falas antigas dele são controversas. Inclusive o uso da máscara. Era para usar, depois ele falou para não usar. E outras coisas. Fique em casa se puder. E por aí vai, você lembra do discurso que ele é ambíguo. Você não sabe o que o Fauci queria. E o que mais assusta no relatório dele é a vaidade do Fauci. Isso ele tinha. Sim. Porque no momento que ele dava as entrevistas, no diário dele, ele estava envaidecido pela... E ele falava o seguinte: eu sou a ciência. Eu sou a ciência. Eu sou a ciência. Não. A própria ciência. Eu Entendi. sou a ciência. Personificação. Anthony Fauci. É isso aí. E tem uma responsabilidade sempre no discurso, quando o cara é uma autoridade. Eis que o Donald Trump, agora nos Estados Unidos, é muito polêmico, mas ele assinou uma ordem executiva que reduz o calendário nacional de vacinação infantil. Aí, Albeta, está limitando também a recomendação universal a apenas 11 imunizantes essenciais. O que quer dizer com isso? É uma medida que retira as vacinas contra a Covid-19. Aí volta para o Fauci, porque era obrigatório até então, na época da pandemia, se vacinar. Inclusive as crianças. Isso foi muito polêmico aqui também no Brasil. Aí tem gripe, hepatite B e da lista geral para todas as crianças. Por isso que eu repito, as crianças, que a gente não sabe quais são as consequências, né, em relação à vacinação. Quando a gente fala do Donald Trump, a gente sabe, Emílio, que a gente precisa separar o que é pauta, o que é decisão e o que ele precisa também de barulho no ano lá das midterms. Exato. Ele precisa do destaque, né, Albeta? Você sabe que o Trump precisa aparecer, tem muita guerra por lá. E eu não sei se vocês viram o que aconteceu com o Donald Trump. O que aconteceu com o Donald Trump? Coisa de cinema. O quê? Bom, não sei se eu consegui agora, Bernardo, eu te mandei, tem umas imagens. O Trump trocou o avião dele, presta atenção, parece filme, secretamente, porque ele tinha uma ameaça do Irã, segundo o jornal. As imagens acontecem lá no momento que ele entrou num carro. Você tem as imagens? Me dá imagens aí do Donald Trump. Ele adentrou, segundo a reportagem, ele entrou num caminhão. Você sabia disso? Ele foi num avião menor. De transporte de alimentos. Porque tinha uma ameaça. Uma ameaça que os iranianos iam tacar fogo no Air Force One. Exato. Olha lá, então, ó a imagem ali. Aí ele fez deu um Leonardo na turma. Ele foi viajar de Não caminhão. parece coisa de filme? O que mais? Foi isso que aconteceu. Bom, vamos para o que interessa. Vamos falar do Lulinha? Queria falar do Lulinha aqui, se você permitir aqui, rapidamente. Eu quero falar do dinheiro. Cadê a... É o seguinte, tem muita coisa... Me dá que eu te mandei aqui, o jornal Estadão. Estadão? Você não leu? Eu trago agora o jornal. Eu tô fazendo o seguinte... Agora eu trago o jornal... Oficial. Aí, ó. Governo não tem orçamento para cobrir 105 bi de despesa. Os caras não têm dinheiro para trocar a cueca. Olha só... Que ponto chegamos?
o nosso querido... Que situação o nosso amigo Haddad nos deixou e a nossa querida Tebet. São os dois responsáveis, não é, professor? Maldita. Quem são os responsáveis aí? Quem é do... É a Tebet, que era do orçamento, e o Haddad. Ministro da Economia. Ministro da Fazenda. Da Fazenda, aí, ó. Segundo o Dario Durigan. Bernardo. Olha a situação. Não tem dinheiro para saúde. Não tem. Acabou. E não tem dinheiro para educação. Mas para viagem tem. Para viagem, a vontade. Como vai acumular milhas? A carreta furacão foi muito mal dirigida, Índia. Foi. Ou a Índia. Você que votou. A Índia petista. A Índia me deu a estrelinha do 13. Ela é da CUT, né? Se eu não me engano. Não tem mais CUT. Olha lá. Ela que deu. Precisa fazer a franja. Ela deu a estrelinha do 13. Ela vinha com os bonés, eu lembro. O boné do MST. Boné do MST. O original, não aquele que vende aqui nos Jardins. O bordado. É só aquele. É o que vende no Mercado Livre? Não. O Mercado Livre é o caro. É da comunidade. O meu é só aquele. Não é o bordado. É silcado. É o de pobre. O que mais? Só para complementar a sua notícia, que eu não li, mas eu sei qual é ela, porque ela está na número 7, que é a Paulinha que fez, e eu vou dar o nome aos bois aqui. Desculpa, boi, para a Paulinha, não queria falar isso. Que isso. O governo Lula está enfrentando esse déficit de 105,5 bilhões para cobrir despesas programadas com saúde e educação, que são os mais impactados, Samidana. Essa restrição pode adiar ações para 2027. Quem pegar esse governo vai ter que pagar essa conta fiscal. Aí que tá. Saúde e educação. O que a gente tem que pedir pro governo dar pra gente? É isso aí. Segurança, saúde e educação. Só que aí o que acontece? Tem dinheiro à vontade para banqueiro, os banqueiros lá soltando foguete, tem dinheiro tranquilo para viagem, viagem para lá, viagem para cá, e aí falta dinheiro para saúde e para educação. Aí, lendo essa notícia, certo, eu vi um vídeo da internet com um rapaz fazendo perguntas do acho que é primeiro grau, para os jovens. Certo. Na rua. Os jovens na rua. Questionando. E vejam... Não, são a pergunta mais básica do mundo que ele faz, que são os pontos cardeais. Opa. Aí ele pergunta para os caras saindo da escola quais são os pontos cardeais, aí você vê para onde é que vai, para onde é que a carreta furacão nos leva. Por favor, pode soltar? Quais são os 4 pontos cardeais? Aí você me pegou, paizão, faz tempo que eu não sei isso aí. Não sei. Os 4 pontos cardeais? Não sei. Fácil, jogador? Não sei, de cabeça aqui eu não sei, mas eu vou lembrar lá pra frente. Agora eu não vou saber, me deu branco, parceiro. Olha! Mano, olha! Saúde, vai acertar, viu? É a área de saúde. Quais são os 4 principais pontos cardeais? Esse aí eu não sei, mas... Esse aí eu não sei, eu pulo essa. Eu não sei. Você quer pular essa? Pulo essa. 4 pontos cardeais. Quais são os 4 principais pontos cardeais? Os 4 pontos cardeais? Isso. Não sei. Você não faz ideia? Dessa daí não, manda outra. Os cardeais? Olha. Jesus, a gente sabe, mas na hora fica nervoso, né? Sei lá, moço, não faço ideia. Olha! Ela pensou, Eu vou arriscar. Vai lá. Não sei, não. Você não faz ideia? Não faço ideia. Você não tá vindo da escola agora? Eu tô, mas a gente não aprendeu de pontos cardeais. O coração. Olha! Os rins. Olha! Os pulmões. De novo. Tá errado. Tá errado. Então vejam. A situação. Vejam a situação da molecada. Da molecada. Nossos jovens. O Brasil tá indo por esse caminho aí. Quem fez o vídeo foi esse rapaz. É o William Fox, né? William Fox oficial para você poder seguir. A menina do rim então quase vejam acertou. vocês coisa, como né? é que triste, né, como é que é a vida. Isso é triste. O que mais? Norte, Desculpa sul, leste, interromper. oeste. Não, eu adorei. Desculpa interromper as minhas intervenções são horrorosas. Norte, Desculpa sul, interromper. leste, oeste da galinha azul que a gente gostava, né, Morgadão? Lá eu do adorava. Gugu. Vamos voltar para uma informação antes de eu chegar no Lulinha.
Albeta, você lembra que a gente falava muito no programa sobre o senhor Hugo Mota? Lembro. Você lembra do Hugo Mota? Opa! O parceirão, parceiraço da história. Chuta com as duas. A gente sabe que é o presidente da Câmara, né? O deputado Hugo Mota, que é dos republicanos, declarou oficialmente que seu grupo político na Paraíba apoiará a reeleição do Luiz Inácio Lula da Silva. Por que ele está apoiando o Lula? E eu faço uma pergunta que é muito simples para vocês aqui. O senhor Hugo Mota, quando a gente fala dos acordos, dos bastidores que acontecem no Congresso, eu queria lembrar de uma pauta com vocês. Primeiro foi a anistia. Sim. Lembra da anistia? Vai passar Geral, a anistia. amplo e restrito. Isso. Depois ele falou que a discussão que era uma pauta tóxica. Sim. Depois ele defendeu a redução de penas e mudou de lugar. E mudou de de novo. ideia, mudou de novo. Parece o Fauci. Fala uma coisa e depois faz outra. Depois falou do STF, que o STF era mais cauteloso, que tinha que os embates no Supremo. Ele estava criticando o STF. Sabe por quê? Por quê? Por causa das emendas. E o que as emendas interessam ao senhor Hugo Mota? Já está respondido aqui. Agora eu pergunto para vocês, quem apoiou também o Hugo Mota lá para entrar? Quem? O governo do PT do Lula. Então os favores na política, você precisa devolvê-los. É esse o momento onde o Hugo Mota se posiciona no ano eleitoral, que se você parar para pensar num país onde o político, onde o líder, né, responsável pelo Congresso, ele deveria ficar quieto. Não dar o seu apoio político num ano eleitoral, né, Samidana? Você sabe que pesos e medidas... Então, mas agora já pode? Aposta, é uma aposta. Não, já estão se acertando. Sim. Já estão se acertando. Por exemplo, o jantar. Jantar. O jantar. Opa. Quem recebeu o Lula e o Alcolumbre a convite do Zenin? Quem? Eu sei. Quem? A gente é o café, né? O Alexandre Moraes. Um cafezinho. Tomou um cafezinho. Não, foi um jantar. Um jantar. Não, mas ele começou jantar. com... Precisamos tomar um café. O jantar foi o seguinte, o que acontecia? Temos o Alcolumbre, certo, que é o quê? O presidente do Senado. Uma das casas. Um dos caras que pega... Que mandam. Isso. Que pega a pauta e escolhe o que vai votar. Escolhe a gaveta. 6 correto? por 1, Sim. Correto. Estava estremecido desde que que foi indicado pelo Lula e não foi para o STF. Nosso Messias. O Messias. O Messias. Aí existia algo acontecendo ali. Correto? Corretíssimo. Rusga. Fato. Zenin. Alô. Zenin fala assim, o Zenin tem a voz muito boa. Alô. Tudo bem, Alexandre? Eu queria fazer um jantar aí na sua casa, podemos ir, eu vou levar o presidente da República e, evidentemente, a gente vai resolver essa situação. Correto? Correto. Fato. Marcaram um jantar, foram lá e sentaram. Gostoso. Beleza? Belo jantar. Zenin participou? Participou. Quem mais? Moraes estava no jantar? Estava. Na casa. Alcolumbre estava? Certa Perfeito. resposta. Presidente estava? Estava. Sentou os três. Qual é o pensamento? Qual? Poder. Exato. Claro. Frente ampla. Frente ampla. É isso aí. Entendeu? Por quê? Porque se o Alcolumbre não pegar na gaveta, aquilo lá, fica tudo em paz. Fica tudo tranquilo. Só. Lula está tentando a reeleição. Perfeito. Quer continuar no poder. Coloca mais 4, se vai ganhar. colocar mais. E o Supremo fica calmo. Isso. Tranquilo. E agradece. Tranquilo. Vocês entenderam Sim. como é que... E aí numa sobremesa Isso, tudo é isso. garantido. Nunca foi tão fácil. Política é desse jeito Aí que no é... creme que é brulee. resolvido. Simples assim. É assim que Isso. funciona, bonitão. Então Nunca foi tão fácil entender como é que basicamente é isso que aconteceu. E agora... Não, eu vou para ele. Ah, sim. Tem uma hora, né, que ele tem que... Solte a vinheta, Oba. porque agora está no ar... Foca! Economia! Foca na economia! Samuel Dano, pai de pet! Samidana. E aí, professor? E aí, cachorrão? Tá todo mundo louco? Oba! Todo mundo louco! Oba! Tá todo mundo louco? Oba! Todo mundo louco! Oba! Todo mundo louco! Oba! Tchubirubidim, din, 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 din. Tchubirubidim, din, din. Tudo está ficando diferente, ninguém vê. Maravilhoso. Obrigado. Você está sendo muito homenageado. O Reginaldo tem uma parceria de longa data aqui com o Você Reginaldo. tá, é só homenagem, uma atrás da outra. Por isso que eu não corto cabelo. É isso aí, professor. Não corta não. Boa.
Seguinte. As pessoas não gostam de ver a gente feliz. Não pode. A pior manifestação que você pode fazer para alguém é dizer que você está muito feliz. Você não pode expressar a felicidade. Gravar um vídeo feliz, então. Não expresse felicidade. Vão te derrubar. Vão te derrubar. Vão te derrubar. Você provoca as pessoas com alegria. Não me ouve. É claro. Cachorro. Muito bem. OMC. Você viu isso, Emílio? Os Estados Unidos responderam ontem ao pedido de consulta que o Brasil apresentou à Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, sobre as 2 sobretaxas aplicadas aos produtos brasileiros. Em documento enviado ao órgão, afirmaram que aceitam o pedido do Brasil para iniciar consultas e que estão à disposição para conversar com os representantes de sua missão em uma data que seja conveniente para ambas as partes. E aí apareceu um convidado inesperado. China. No mesmo dia, a China falou, quero participar da discussão tarifária entre Brasil e Estados Unidos e alegou que possui um interesse comercial substancial nessas consultas. O argumento, a gente vai daqui a pouco desdobrar, mas é direto pelo seguinte: as medidas podem afetar as próprias exportações chinesas, porque a discussão mexe nas condições de concorrência dos produtos chineses no mercado americano. E vale lembrar o que está em jogo. A queixa brasileira foi formalizada em 27 de julho e questiona as 2 sobretaxas anunciadas por aquele escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, apoiado na seção 301 da legislação comercial americana. Quais são essas 2? A alíquota de 25% ligada à investigação sobre práticas comerciais brasileiras e a segunda é aquela outra taxa, essa de 12,5%, que fala sobre supostas falhas do Brasil no combate à importação de produtos feitos com trabalho forçado. E o Brasil tem 3 argumentos jurídicos para vocês analisarem. O primeiro é que o Washington desrespeitou o princípio da nação mais favorecida ao aplicar tarifas contra produtos brasileiros sem estender o mesmo tratamento a outros membros. Então essa é a primeira. Você está aplicando para a gente coisa que você não aplica para os outros. O segundo é que passou a cobrar tarifas superiores aos limites que os próprios Estados Unidos falaram que teria na OMC. E o terceiro é que recorreu a medidas unilaterais ao invés de usar o mecanismo do próprio órgão para solução de controvérsia. Então, o circo está armado e não ache que os Estados Unidos está pedindo trégua, porque muitas vezes eles podem fazer isso só para ganhar um tempo. Isso pode ser uma manobra processual. E a China tem o seguinte questão também. Primeiro, que é o que eu falei, ela concorre em alguns produtos com o Brasil, então, se cair a taxa do Brasil, ela tem medo de perder mercado. E o segundo ponto é que a China tem medo que os Estados Unidos faça sobretaxas a produtos dela. Então, ela quer ver, principalmente nessa tese de nação mais favorecida, se o Brasil ganha, porque se ganhar, vai nisso. Mas o que eles fazem? Você lembra da história da... raramente a OMC resolve alguma coisa. Sim, Você lembra do aço e do alumínio? Só para inglês, lembro. Então o que acontece? Você põe o bode na sala, aí o cara vê que não tem jeito, faz uma alavanca de vantagem para os Estados Unidos e no final o Brasil aceitou que iria ter uma cota mínima lá e calou a boca. E tem cota, até hoje é cota, né? Até hoje virou é cota. Só que aí você limitou as exportações brasileiras. Então, pode acontecer isso. Lembrando que esse caso foi de 2018. Então, essa é a primeira notícia. Não se resolve rapidamente, deve demorar 2, 3 anos, mas é politicamente importante. A segunda, eu gostei bastante, mas não completamente, eu já explico por quê. A Anvisa revogou as resoluções e medidas provisórias que proibiam a venda de medicamentos por plataformas como Shopee, Rappi, iFood, Mercado Livre, Americanas e aí vai. A revogação vem na esteira da Lei 15.537, que é de março deste ano e que permitiu, inclusive, que supermercados tenham farmácias dentro de suas lojas e que farmácias contratem canais digitais para logística e entrega. Mas atenção ao detalhe. Mas vai poder ter... Então, atenção. Então explica direito. A própria Anvisa... Não, eu quero saber o seguinte... A CVC veio pro Brasil. Certo. Aí quando viu como era o esquema... Falou, vocês são loucos. Falaram, vocês estão loucos que eu vou ficar aí no... Esse puta país de doido. Puta país
Eu vou embora. E foi embora. Tchau. Foi embora. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a farmácia é diferente. Vai ser igual... então não vai ser. Revogaram automaticamente a venda desses produtos, né? Ou seja... Como é que vai ser, então? Como é que vai ser? Se revogou? Tem uma incerteza regulatória. É a famosa incerteza jurídica. Regulatória, Que paroca. Então, não mudou quem pode vender ou não. Ou seja, você pode vender pelo iFood, mas quem vai ser o dono da mercadoria é uma farmácia. Então é só entrega. É só entrega. Entendi. Então não é uma grande... Mas a Raia já entrega. Exato. Mas já aí você tem vai ter o mais sistema. canais. O ideal, no meu entendimento, é remédio sem prescrição, mas você pode comprar em qualquer lugar. Por que só em farmácia? Porque se deixassem comprar em qualquer lugar, você teria mais concorrência e, por conseguinte, um preço menor. Estados Unidos é assim, né, Sammy? Estados Unidos Estados Unidos você tem mercado. Você tem duas áreas, né? Você tem a área dos remédios com prescrição, e aí isso tem uma certa regulação, mas os que não têm, por exemplo, vitamina C. Eu digo que é para você comprar em qualquer lugar. Sei lá. Esse é Brasil, tudo é de burocrático. O Brasil é cheio de história para você Agora, dar um... Farmácia digital, vendas no e-commerce. Você entendeu? Que é o Brasil. Delari, tá cheio de... Antes da pandemia, as farmácias vendiam R$1 bilhão por ano. Depois da pandemia, elas vendem 27 bilhões. Então, assim, já existe um volume significativo de entregas por farmácia. Só que eles estão Qual que é o tentando problema? Por que os caras não querem deixar? Não, eles querem. Ninguém quer perder a boquinha. O cara que é da farmácia não quer ficar concorrendo com mais gente. Então eles estão fazendo dessa forma. Não, por exemplo, o mercado. O supermercado vende fralda, a farmácia também. Então deixa eles vender só remédio, então, aí. O que você acha, Samitani? Não, eu acho que tem que... Ficar discutindo quem vende... Eu tô tentando render o bloco, então passa pra outra. Calma, mano, fica bravo. Passa pra outra. Mas essa notícia também é confusa, hein? Essa notícia tá confusa. Tô tentando ajudar o não presta nada de atenção. Não, a notícia traz a informação. Eu também não entendi nada. A notícia é confusa. Pode ou não pode? É o seguinte... Rebobina a fita. Antes, as plataformas não podiam entregar remédio. Correto, o iFood e essas Rappi, essas coisas. Não podia. Tá, beleza. Agora eles falaram, pode. Só que você pode entregar, mas a venda tem que ser feita por farmácia. Ou seja, eu ligo na Raia e o cara do iFood me entrega. Isso aí. Grande coisa. Porque a Raia já faz. Já tem. Mas talvez o iFood seja um pouco mais barato, porque eles têm uma malha logística. E a última é pro Alvo. Futebol como investimento. Um consórcio de investidores liderado por Amit Bhatia, que é genro do bilionário indiano, o Lakshmi Mittal, que é o fundador da ArcelorMittal, está perto de comprar 1/3 do Liverpool. No grupo dos investidores temos Jeff Bezos e Eduardo Saverin, que é aquele brasileiro cofundador do Facebook. Segundo a Sky News, que divulgou isso, o anúncio pode sair ainda nessa semana e a operação fala que o Liverpool valeria 6 bilhões de dólares. O que deixa o Liverpool como o quarto clube de futebol mais valioso do mundo, ficando atrás de Real Madrid, Barcelona e Manchester United. O movimento se soma a uma sequência de bilionários comprando times. Em março, Morgado, você deve lembrar que o Portland Trail Blazers foi vendido por 4 bi de dólares. E no mês passado, o Seattle, da NFL, o Seattle Seahawks saiu por 9,6 bilhões, batendo o recorde de valor da NFL. Então agora ficou na moda bilionários comprarem times de futebol. Você não quer comprar o Santos, não, Sandro? A promoção... O cara acabou de comprar um cachorro, pô, vai querer o Santos. Mas cachorro dá, acho que, menos trabalho. Fala assim do filho dele. O Santos tem os colombianos lá. Tem essa história aí, mas... Mas é que o Santos, o problema do Santos é o seguinte, o Santos, ele quer vender só 49%. É isso aí. E quer continuar mandando. Tá bom, é isso aí. Você põe o dinheiro e não manda. Você acha que alguém... quer comprar 49%. 49% dessa gestão aí, que é um sucesso, né? Você tá vendo como é que o time quer tá. casar e mandar na mulher. Muito bem. Dito isso... Dito isso... Já foi fufu. Já foi? Foi tudo? Foi? Foi tudo. Tem mais alguma coisa importante? Se quiser, temos, né? Acabou ser tudo. Então. Ó, o Delari, meu. Vou pro meu convidado. Por que não?
É lógico. Então, solte a vinheta que o nosso convidado chegou. Programa de hoje, o filósofo, professor e palestrante que ajuda a popularizar o pensamento. O processo apaixonante, ele é o processo que a filosofia desperta. Chato, muito, né? Fundador da filosofia do zero, o educador. Você tá o dia inteiro na pornografia. Se o cara tá o dia inteiro comendo igual um animal, tá sojado pra caramba, ele não vai entender nada. Ai, que burro! Guilherme Freire! Guilherme Freire! Mais uma. E aí, Freire, como é que estão as novidades? Tudo ótimo. Tranquilo? Tudo tranquilo. Você não tá tranquilo? Assim, não é possível Você esteja tranquilo. você não está tranquilo. Nosso pai. tem que tocar empresa, tocar 5 filhos e a gente tem que construir 5 filhos. Olha lá, Dani. Caramba. Você é meu herói. Porra, não tem tesão. Acho que esse é o motivo de esperança sempre, né? A geração nova sempre vem nova. Isso é sem dúvida, sem dúvida. Você sabe que tem uma máxima muito boa, que é o seguinte: por maior que seja a sua dor, ela não dura para sempre. Boa. O que dura para sempre é a esperança. Bonito. Não é? Bonito demais. Então é isso que você tem. Filhos duram para sempre. Perca a esperança. É. Isso que tem que ler. Dor passa. Claro. Então você está esperançoso. Com 5 filhos, tem que acreditar muito. Mas você sabe que isso de educação é maravilhoso, né? Muitos dos textos da filosofia antiga eram sobre formar a próxima geração. Eles associavam muito a ascensão política, a decadência política, como você educava os filhos. E eu acho que esse foi um dos grandes problemas, acho que das últimas gerações, é que muitas pessoas pensaram, caramba, vou produzir, vou montar meus negócios, vou fazer minha coisa. E muitas vezes os pais foram entregando a educação dos filhos para as escolas como elas estão no Brasil. E aí vários desses filhos acabaram sendo doutrinados, acabaram perdendo os valores que eram dos pais. E aí depois os pais olham e falam, nossa, não sei o que aconteceu, eu estava esperando que o Brasil fosse por um rumo e foi para o outro. Então, no fundo, eu acho que um dos temas para melhorar o país, sem dúvida, acho que um dos primeiros passos é o pessoal reassumir a educação dos filhos. E, de fato, melhorar a educação do Brasil como um todo, né? Porque eu acho que a educação é um dos pontos de ruptura de uma cultura mesmo. Mas você não acha que isso é meio mundial? Eu não vou chamar... Eu sei lá o que está acontecendo. Está tudo menos... Né? Eu não sei dizer. O que? Doutrinação? O mundo inteiro tem o mesmo pensamento? Não, eu não sei dizer. Eu acho que essa juventude, apesar de não ter aquela cultura, aquela coisa que a gente... Ela é mais esperta agora, não é? A molecada hoje... não sabe os pontos cardeal. Não, eu sei. Mas o ponto cardeal é uma coisa Sim. E eu, sei lá, não sei, que eu sou... Você sabe que tem eu sou antigo. Eu sou old school. Eu acho que tem várias coisas interessantes acontecendo com a nova geração. Tem várias crises. Eu acho que se você olhar estatísticas da geração Z... 50% da geração fala que se o meu chefe quiser mandar em mim, eu não quero trabalhar, que é impossível. Tem hiperexposição a telas, o cara cresceu com uma tela em cada lugar e tal, e aquilo gera déficit de atenção, outras coisas. Mas a geração Z tem várias coisas interessantes, ela está fugindo, vários deles não acham que o hedonismo das gerações anteriores não deu certo. Tem uma ansiedade... por constituir família, por empreender maior em vários deles. É uma geração que está virando mais à direita do que as gerações anteriores. Você sabe que estatisticamente sempre o pessoal mais jovem é mais à esquerda e o pessoal mais velho mais à direita. E isso está invertendo na geração nova. Acho que muitas pessoas nem sabem disso estatisticamente, mas um dos pontos que viraram homens jovens, por exemplo, foi uma das coisas que elegeram o Trump nos Estados Unidos, meio cansados, assim, porque também teve um pouco Milley na Argentina também. A mesma coisa, teve um pouco desse fenômeno de que o homem jovem é um vilão, né? Por algum motivo, o sexo masculino, sei lá, teria que ser demonizado de alguma maneira. E aí isso gerou uma insatisfação em várias pessoas que falaram, caramba, eu só quero viver uma vida normal. Ou como eu disse um menino que eu estava dando aula para ele uma vez, foi muito bom, ele falou assim, olha, um menino bem jovem, né? Ele falou, a revolução sexual não é engraçada quando a sua mãe está na balada. E eu acho que esse fenômeno tem várias coisas que as pessoas chegaram numa exaustão disso e estão começando a voltar atrás e falar, olha, a gente foi para um caminho... né? O pêndulo que vai para um lado e para o outro. Existe o pêndulo e eu acho que muitas coisas foram longe demais. Eu acho que tem discussões hoje e acho que muito do que causa essa insatisfação com o mundo atual
é que tem ideias que são insensatas que são promovidas, sei lá, muitas vezes na grande mídia, nas universidades. Coisas como abolir a polícia, que é muito obviamente insensato, ou não existe sexo biológico, que é uma coisa que o cidadão comum, ele entende que isso é um absurdo, mas ele não tá vindo, nem sabe de onde vem. E vem muito de lobbies internacionais. Você sabe que, obviamente, sei lá, o New York Times influencia mais a Folha de São Paulo do que a Folha de São Paulo influencia o New York Times e qualquer outro órgão, né? Então, mas isso aí são os queer, né? Que eles chamam de queer, que é esse negócio que é o cara que tudo que é estabelecido eu vou ser contra. Isso. Então, se o padrão é ser bonito, eu vou ser feio. Se o padrão é ser masculino, eu vou ser feminino. Revolta contra os padrões. Você ser sempre revoltado contra qualquer padrão que exista. Tem um sistema... tem um aparato progressista nos Estados Unidos, que inclusive literalmente bota dinheiro no Brasil. Teve toda a história do USAID, que o Brasil a galera moía dinheiro no Brasil para promover as coisas. Então não é só soft power, tem influência financeira direta, inclusive. E essa agenda progressista, ela quer inverter uma série de coisas. Você vê no cinema a desconstrução dos heróis. Você vê sempre o herói tem que ser o bobo, o Indiana Jones tem que ser um paspalho, porque se ele for um Indiana Jones bom, as pessoas vão ter os valores. Sei lá, tem a discussão do 007, Indiana Jones, qualquer herói, Star Wars, o que é que seja. Isso é o Alba aqui. É a guerra cultural, né? Isso existe. Existe a guerra cultural. Não existe, na verdade, até agora só tinha surra cultural. Agora começou a ter, as pessoas começaram a perceber e se revoltar, porque na verdade isso já estava estabelecido. E quando fazem um filme que foge um pouco dessa lógica, ele estoura. O Top Gun Maverick, sei lá, as pessoas foram em grande quantidade assistir no cinema. E a mesma coisa acontece quando você traz uma perspectiva ou mais tradicional, ou mais à direita, ou mais clássica, ou sei lá, mais profunda. As pessoas se interessam porque elas não aguentam mais do mesmo. O problema hoje é que está tentando estabelecer um consenso de coisas que não fazem sentido. E aí tem pautas que são muito básicas, que agora eu estou vendo pessoas voltando a falar, mas que são muito boas, como segurança pública, por exemplo. O Brasil, mais ou menos, se você olhar o Rio de Janeiro, tem um vídeo que se chama Rio Cidade do Esplendor, que é o Rio de Janeiro dos anos 30. Eu vi isso aí. O Rio de Janeiro parece mais a impressionante, Suíça do que o Rio de Janeiro. É impressionante. Você está olhando aquilo e as taxas de crime eram muito menores e todas as coisas eram muito diferentes. As pessoas tiravam o chapéu quando você andava na rua. E o locutor, porque vejam esse vídeo, ele é em inglês e o apresentador ele fala: vejam a civilidade, vejam a civilidade da população do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um exemplo do que o Brasil andou para trás nesses últimos anos, né? E eu acho que tem que circular ideias, estão começando um pouco mais, mas de coisas que foram feitas para reformar sociedades em caos. Por exemplo, eu dou muita aula sobre a história do Lee Kuan Yew no Singapura, que sim, é um país pequeno, mas a própria China adotou coisas do Lee Kuan Yew. E o Lee Kuan Yew tem um livro chamado Do Terceiro Mundo para o Primeiro, porque de fato Singapura, ele tinha sido expulso da Malásia, ninguém queria saber do Singapura, o caos, todo mundo se matando, e ele desfavelizou o país, zerou o crime, que são leis muito rígidas, mas quando o caos tomou conta, as leis têm que ser rígidas. Sim. Então tem aquelas famosas histórias que o cara não pode cuspir no chão. Não pode mascar chiclete, não vende chiclete lá. Agora, o resultado... Não vende. O resultado é que você teve um monte de lugares que eram favela e você tem o antes e o depois. Tá lá a favela e agora são prédios modernos, tem pessoas que têm emprego. O cara tem que aprender mais de um idioma na escola, que ele aprende o idioma da etnia dele, aprende inglês e ainda pode escolher um terceiro. Matemática pesada. Eu tenho um amigo que ele montou um colégio, ele ligou lá para Singapura e falou: vocês não têm preocupação com doutrinação aí, qualquer coisa. E aí o cara do Singapura, o cara do governo, não estamos falando de um cara civil, tal, funcionário público, burocrata. Ele falou assim: aqui no Singapura não existe isso. Escola é para aprender matemática pesada, é para aprender virtude. Não tem essas coisas no Singapura. Isso aqui não é inimaginável. Então o Lee Kuan Yew ali, ele teve essa visão e fez essa série de reformas. As pessoas não sabem, Paris tinha muitos pedaços que eram favela. Na época do Napoleão III, ele derrubou bairros inteiros e o pessoal tira foto agora em lugar e fala: que lindo, tal, e era favela. Então essa parte de mudar as favelas e ter moradias que sejam de alto nível para as pessoas, de tirar esse monte de doutrinação nas escolas. Todo mundo ficou ouvindo sobre como a Revolução Francesa foi maravilhosa, como Carlos Prestes. Eu lembro a primeira vez que eu me revoltei com o meu ensino, eu estava na 4ª série, eu levantei a mão e falei: professora, tem um erro aqui no livro.
E ela, muito nervosa, falou, como assim um erro? Eu falei, é que tem uma foto de Cuba e tem uma foto dos Estados Unidos e o texto tá falando que Cuba é melhor que os Estados Unidos, só que a foto contradiz o texto. Eu tava na quarta série, a professora falou, não, você tá vendo coisa. Eu falei, não tô vendo coisa, a foto tá mostrando um negócio e o texto é o outro. E aí, claro, obviamente, no final das contas, fui ver que eu tava certo, que na verdade havia uma nuvem dessas coisas. Então, se você volta a tirar as favelas, volta a controlar o crime, e sim, o Bukele fez isso, com as polêmicas que sejam, com os defeitos que sejam, o El Salvador, que é mais ou menos o tamanho do município do Rio de Janeiro, saiu do país mais violento do mundo para mais seguro do que o Canadá, sei lá, o mesmo números parecidos com o Canadá em 3 anos. E então, se você olhar combate ao crime, melhora da educação, desfavelização, são 3 de várias pautas que daria para discutir. Mas tudo que você está falando foi na porrada, né? É tudo na porrada. O Bukele fechou o Congresso, o Singapura lá também prendeu o irmão. É verdade. Foi tudo na porrada, tudo na porrada. Então, mas esse aqui é o negócio, né? Porque eu acho que a população, se você der prosperidade para a população, não interessa o sistema de governo. Eles aceitam a China? Partido aceita qualquer coisa. Se você der prosperidade, se a pessoa sentir que aqui no Brasil não tem. Não. Aqui só teve promessa atrás de promessa, porque não mudou. O Troilho falou aqui, não existe Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma... São 30 anos que é a mesma coisa. Cal, você sabe que o governo, claro, muda muito pouco. E eu acho que uma das coisas que tinha que ser feita, uma reforma política no Brasil mesmo, era botar uma meritocracia para selecionar os líderes. Imagina se tivesse uma prova de economia para selecionar quem trabalha com a economia do Brasil. Imagina se tivesse... Interessante. Se passasse só uma prova de matemática... Aí não vai ter ninguém. Não, se passasse uma prova de matemática para toda o negócio, e quem não passar tá fora. Já seria muito diferente. Você sabe que a Alemanha antiga tinha isso. A China fazia isso na dinastia Song. Estamos falando de antes de Cristo. Eles passavam pelo interior recolhendo gente inteligente, fazendo provas. O Brasil, o pessoal acha gente lá no Ceará, que sai lá do Ceará, vai pro ITA, começa a fazer foguete, vai fazer avião em altíssimo nível. Outro dia eu conheci o cara da Lufthansa, que é a companhia alemã de aviação. O cara falou, não, nosso sistema de pouso foi feito aqui por um brasileiro, lá do ITA. O cara montou o sistema de pouso. Então, você tem gente fascinante no Brasil, só que você tem uma barreira, porque é o primo de sei lá quem, o fulano de qualquer coisa, e você, coroneliza, que aliás é um termo da República, porque as pessoas falam assim, é culpa da colonização, mas na verdade, quando você olha coronel, é o termo da República, porque toda aquela aristocracia do Brasil foi mandada embora, mandaram o pessoal para a França, sei lá para onde, e agora era um monte de coronel mandando, daí que vem o termo, né? Dom Pedro II era um homem que falava 8 idiomas. Agora saiu um estudo mostrando que o crescimento econômico do Império saiu em Cambridge, depois saiu um outro, mostrando que o crescimento econômico do Império era o dobro do que tinham estimado. Então as pessoas consideraram um número e era o dobro. Mas aí, claro, tinham falsificado estatísticas. Aquela coisa da República, você tinha que legitimar o sistema novo, que era impopular, que tinha sido feito por quem tinha defendido a escravidão, por sinal, porque quem aboliu a escravidão foi a princesa Isabel, que foi a melhor imperatriz que o Brasil não teve. Aliás, uma mulher muito digna que a gente derrubou. E o resultado foi esses líderes oligárquicos locais, que é o padroado total, conchavo agrícola, toda a coisa do monopólio. Tinha até um plano no Império de fazer estrada de ferro. Porque pensa, o Brasil se perde boa parte da produção agrícola com falta de estrada de ferro. O negócio cai no meio do caminho. É muito podre, você imagina. Meu avô sempre falava o seguinte, é mais barato você mandar um container de Nova York para Los Angeles do que do Porto de Santos para São Paulo. Exatamente. O Porto de Santos, você visita lá o caos lá, ninguém resolve os portos. Então o Brasil tinha que parar com... o Brasil fica comentando guerra do Irã, fica comentando qualquer coisa que não tem nenhuma conexão com o Brasil. Como notícia, assim, eu estou falando o governo. Com a vida das pessoas. Não tem nada a ver com guerra do Irã. E a gente não tem uma estrada de ferro conectando a agricultura do Brasil para os portos principais. O professor está dando aula sobre Karl Marx ao invés de ensinar matemática. E até o de matemática agora está falando antes que falem. A molecada não sabe os pontos cardeais. Não, isso aí, pelo amor de Deus. É assustador. Eu fui na faculdade de engenharia falar, os caras falaram para mim, não, tá tendo um protesto com maconha. Na faculdade de engenharia. Eu falei, caraca, antes era só... Eu ainda fiz filosofia, ainda esperava na filosofia... ter isso. Quando chegou na engenharia, porque já está muito louco, entendeu? Não dá para ter engenharia ideológica. Então, você tem que acabar com tudo isso, e eu acredito sim que a população está despertando. Eu não acho que as instituições do Brasil estão sãs, em muitos aspectos não estão, mas eu estou vendo cada dia mais gente despertando.
gente que está assistindo na internet, está assistindo a mídia, o cara começa a despertar, porque hoje em dia a verdade é que você não consegue mais controlar a informação como você controlava antes. Podem falar o que for. Antigamente você tinha, sei lá, uma emissora, uma coisa, você tinha a sua... Censuraram a entrevista do Cabrini. A entrevista do Cabrini não foi pro ar. Isso aí é uma TV aberta, Rede Record. Mas no final do dia, a informação hoje vai... Não, acontece, mas hoje em dia a informação sai. Você tem rede social, você posta vídeo. A velocidade da informação cresceu muito. Então eu acho que não vão conseguir ocultar várias dessas ideias, elas vão crescendo aos poucos. Vão crescendo na população. Então, Guilherme, mas você acha que isso aí... Porque isso tem que partir da sociedade, né? Então a gente está falando em muitas reformas. A gente está falando que a gente tem que mudar o nosso pensamento. Porque a maioria do brasileiro gosta de sentar no pudim, que alguém resolva para mim a minha treta. É isso aí. Ninguém quer... Gostosinho. Ninguém quer ir pro front. Porque o que a gente aprende, o que eu aprendi na minha vida é, olha, meu filho, vai lá e trabalha. Só desse jeito você vai ganhar dinheiro. Mas vai lá e trabalha, vagabundo. Você tem que trabalhar. Muita gente acha que a vida não é dessa maneira. E para fazer todas essas reformas, não é fácil. Não é nada fácil. E eu acho que tem várias coisas que podem ser feitas. Eu acho que, primeira coisa, o meu papel é passar o conteúdo. É tentar fazer com que as pessoas estudem, comecem a estudar. Porque não tem, querendo ou não, hoje você consegue parar e estudar. E eu acho que estudar é o primeiro passo para você sair do controle mental do 1984 que as pessoas estão inseridas, do plug da Matrix que elas têm na cabeça, sugando o cérebro delas. Elas têm que desconectar e falar, cara, quer saber? Estão me manipulando aqui, tem coisas que eu aprendi que eram falsas e eu vou sair desse negócio. Beleza, esse é um primeiro passo fundamental. Depois, quando fala de política, as pessoas tinham que ter uma cabeça mais da política local também, porque elas têm um controle maior disso. Elas aceitam o prefeito, baixíssimo nível da cidade delas, não estão nem aí. Elas poderiam pegar um cara competente da comunidade delas e falar, cara, vai ter que ser alguém competente, tem o conchavo que for, a gente vai forçar um cara competente. Isso já melhoraria a vida delas muito mais do que às vezes elas ficarem sonhando só com o salvador da pátria, que eu acho uma ideia... eu acho que super o Brasil precisa de líderes políticos melhores, mas acho que se o cara começa a formar os filhos, isso muda. Sabe que em Portugal, as grandes navegações que foram que fundaram o Brasil vieram de Dom Henrique Navegador. Eu estava lendo meus filhos esses dias essa história. E Dom Henrique era, eu não lembro agora se ele era o 7º filho da linha de sucessão, então ele não ia ser rei. Só que os pais focaram muito na educação dele, porque o pai dele, Dom João, era filho bastardo, um traiu o outro, aquela confusão infeliz. E aí Dom João falou, eu vou educar meus filhos de outra maneira. Dom Henrique não ia assumir, podia ficar com inveja dos irmãos mais velhos, como aconteceu ao longo da história. E ele falou, na verdade, eu vou pegar esse dinheiro que eu recebi, vou pegar isso aqui, vou botar em navegação e vou colocar isso. A navegação é a exploração espacial da época. Sim, porra. Então, na verdade, você olha lá na história de Portugal, o dia que resolveram focar nos melhores valores, na melhor educação, empreendedorismo, em coisas que são mais ousadas, em gente que vai ser heróica mesmo, o Portugal fez as grandes navegações. Agora tem um personagem que o Brasil tem que exorcizar, que aparece lá no livro do Camões, que Portugal é maravilhoso, tudo, mas aí ele fala dos defeitos. Um que não valoriza seus heróis, que é clássico, está no Brasil. Os 2 defeitos de Portugal estão no Brasil todo dia. Segundo defeito de Portugal é o velho do Restelo. O velho do Restelo é um velho, que ele fica na frente do porto, e estão saindo os caras para as navegações, e o cara para lá e fala, as mulheres de vocês vão trair vocês, o barco vai afundar. Quando você vai empreender no Brasil, você vai fazer qualquer coisa, todo mundo fala que vai dar errado. É isso aí. E a primeira é a família. É isso aí. Primeiro é a família. Que aparece um parente e fala, isso aí, ó. Você não vai dar em nada. Fala assim, ó, vou montar um negócio. Falei, vai afundar, vai falir, em 3 semanas vai me pedir dinheiro. Isso é da nossa cultura, né? É da nossa cultura e a gente tem que vencer isso, porque é por isso também que o Brasil às vezes não vai pra frente, porque todo mundo acha que vai dar tudo errado. Fala, Guilherme, controlar a segurança, no Brasil não dá certo. Empreender no Brasil não dá certo. Cara, mas se todo mundo pensar isso o tempo todo, ninguém reforma porcaria nenhuma. Eu nasci dentro de um Brasil político disfuncional. Não é que eu vim no mundo e tinha o Brasil funcionando, rodando bem. Não estava rodando bem nada, entendeu? Nada estava rodando bem já na época que eu nasci. E se você olhar nesse mundo pós-direta já, né? Tudo foi o caos. Todo mundo esperava que ia ser o paraíso, salvamos o Brasil. E veio o caos. Então eu acho que nós temos que voltar agora a ter uma cultura mais arrojada, de reformar o país mesmo. Só fazer um breakzinho rápido aqui para nossa rede de rádio. A gente continua o papo aqui, ó. O papo tá muito bom. Guilherme, para você seguir nas redes sociais,
é Guilherme F.C.L. Freire. Tudo junto, tá? Guilherme F.C.L. Freire. Vai lá, Reginaldinho. Continuamos. Boa, Reginaldo, vai lá. Continuamos aqui nas plataformas, Albetinha. Vamos lá. A gente tem um problema de imigração, viralizou também. A gente passou aqui, o Zuzu passou na resenha, o Guilherme, que tem ali, é o que está acontecendo com a Espanha. E ao mesmo tempo você tem aquele debate. Como é que você protege a sua fronteira sem perder a humanidade? Porque dentro do Ocidente, em algum momento, algumas pessoas vão cobrar o seu cristianismo. Você não é cristão, você não tem misericórdia. Como é que você faz essas duas coisas? Mas é que, em primeiro lugar, você tem que cuidar da sua família, das suas pessoas. Não tem cuidado. Primeira coisa, assim, muitos desses imigrantes que estão entrando na Europa são muçulmanos. E não é nada contra o cara que é muçulmano, mas ele é de outra cultura. Se você enche de muçulmanos da Europa, a cultura da Europa vai ser outra. Você vai ter uma cultura análoga aos países de onde eles vieram. E o mais irônico de tudo isso é que se você perguntar para a Turquia se ela não quer receber os imigrantes, ela vai falar que não. Se você perguntar para a Arábia Saudita se ela recebe os imigrantes, ela vai falar que não. Então isso é um negócio muito duas caras, porque eles querem exigir que a Espanha receba invasões, os caras pulando a cerca, todo o país. Isso é uma loucura. Olha a filmagem. Isso é lá em Ceuta, né? E aí podem falar, não, mas é que os espanhóis invadiram o Marrocos. Isso é o colonialismo. É zero colonialismo. Na verdade, foi o Marrocos que foi uma invasão. Porque o Marrocos originalmente é uma terra cristã que foi invadida pelos muçulmanos. Sim. Então é o contrário, na verdade. E aí você tem um problema que o mundo moderno muitas vezes quer pregar essa falsa caridade. Isso não é cristianismo. Você falar que você tem que receber imigrantes. Você tem que proteger as suas fronteiras. E ainda mais que o pessoal não quer receber dinheiro do governo. Então eles querem entrar na fronteira e colocar isso. Você tem que receber o imigrante que aprende o seu idioma, que quer trabalhar, que quer ser integrado na cultura. Não o cara que está pulando ilegalmente uma fronteira loucamente e levantando a bandeira do país dele no seu território. Não tem nada contra a caridade, você só ter o bom senso normal de uma política migratória. Mas eles chamam isso de nacionalismo, né? Se você parte desse princípio, eles chamam de nacionalismo. Porque virou essa coisa global, esse Imagine do John Lennon, que a gente aprendeu, que é isso. Se você não receber o imigrante, o teu irmão, tal, não sei o quê, você é um pária. Um pária. Não, você é um extremista, extrema direita. Eu quero saber quem vai lá na Turquia para reclamar que eles não estão recebendo imigrante. Ninguém. Fala de tratamento das mulheres. Quem vai bater na porta da Arábia Saudita e perguntar como que é o tratamento das mulheres? Correto. Perfeito. Mas isso não é porque a gente aprende quando eles falam, não, somos privilegiados. Então nós somos privilegiados e somos obrigados a atender os anseios do imigrante também. Porque se a gente... culpa, né? Que é a culpa. É culpa dele. Essa história da culpa e do privilégio, ela não faz o menor sentido lógico. Primeiro porque assim, às vezes querem falar de dívida histórica. Dívida histórica de 1.300. Não devo nada pra ninguém. Sinceramente, as pessoas de hoje já têm 1000 problemas para resolver. Se elas tiverem que resolver todos os problemas da humanidade, elas não vão dar conta. É o mundo real. Esse negócio de Imagine, o John Lennon fez protesto na cama dele. Ele ficou acamado um tempão. E aí, como é que era possível? Porque ele tinha empregado que levava as coisas na cama. Então, assim, o cara que tá na Yoko cama... Ono, insuportável Yoko Ono, também. Insuportável. Acabou com os Beatles. Não é chata, Yoko Ono. Puxar a polêmica de 60 anos atrás. Acabou com os Beatles. Gritando no microfone. Aquele ativismo de estou na minha cama. É uma bunda de urso. Não dá pra então, ouvir. mas a paz no travesseiro. Então, mas essa... É isso que a gente tá falando. A guerra cultural tem também essa hipocrisia do cara que faz muito sucesso e para ele mostrar que ele é valoroso, ele vai para todas essas pautas. E ele não olha a vida das pessoas. Isso aí. Porque a vida real é muito diferente, né? Quantas pessoas do próprio país estão sem emprego? Antes de você querer receber todo mundo, então pronto, zera o desemprego no seu país, que tal? E depois a gente recebe alguém. Porque o cara tá acontecendo muito isso nos Estados Unidos. Vem um imigrante ilegal, por exemplo, e o americano lá da Appalachia, daquelas regiões pobres mesmo, que é aquele americano branco do interior, muitas vezes viciado em droga agora, que tá naquela pobreza extrema que as pessoas não... Pobreza humana mesmo, não pobreza
como a África, mas aquela pobreza humana. E aí esse cara tá abandonado, porque as indústrias foram todas para a China, tiraram as fábricas, porque falaram é mais barato botar na China, o cara contrata o imigrante é mais barato, e a própria população do país foi deixada de lado. A mesma coisa vale para o próprio Brasil também. O Brasil sempre foi muito bom de absorver imigrantes, ele sempre teve essa coisa da cultura latina também, que as pessoas se misturam muito mais. Só que o Brasil tem tantos problemas sociais para resolver, antes dele pensar em alguma outra coisa, quantas coisas o Brasil tem que resolver. Então o problema aqui é um problema de lógica. Eu acho que muitas vezes são argumentos, a gente tem um problema de argumentos emocionais contra argumentos racionais. E o pessoal quer passar emoção e compaixão, mas você não ama a pessoa que está lá. É ser valoroso, né? A pessoa quer aparecer bonita. Não, apela, né? Apela. Porque é bonito você falar que você quer ajudar, né? Apela. Você mostra a carta. Mas só que você não faz nada por aqui. Mas acontece que você tem que resolver a economia do seu próprio país. E a indústria do seu país tem que ser desenvolvida. E você tem que pagar as contas do seu país. E não dá para pagar programa do governo para todo mundo. Aliás, não dá para pagar direito nem para quem está no país. Então, na verdade, você tinha que ter políticas muito mais sensatas em relação a isso. Eu fui para o Marrocos uma vez, fui conversar com uma mulher no Marrocos, o cara começou a gritar com ela. Eu falei, oi. O cara começou a gritar com a mulher porque eu falei oi para ela. É uma outra cultura, não estou querendo entrar nas nuances do Marrocos, mas eu vi muita giga casa, eu vi a casa com a banheira de ouro, que eu não sei nem para que alguém faria... um treco desse e a favela do lado. Então, assim, nível que o Brasil, que tem essas coisas, parecia o Brasil pouca desigualdade social perto do Marrocos. Aí o cara tá nesse contexto do Marrocos querendo mandar gente lá pra Espanha, para invadir a Espanha. E aí eu também, em outro lado também, hipocrisia do governo socialista da Espanha, que falou que ia receber todo mundo. Porque ele falou, vamos receber todo mundo. Aí começou a... Pedro Sánchez começou a ver todo mundo. Tá bom. O Pedro Sánchez é esquerdista, canhoteiro de primeira. Você abre a porta da sua casa, porque ele fala assim, não, coitados... Tá bom, então abre a porta da sua casa. Você pode ajudar as pessoas, mas você ajuda elas... Óbvio. Cuidando da responsabilidade de cada um. Opa, o professor. O professor só não contabilizei. O professor é do contabilizei. Ele está fazendo as contas. O que você quer saber? Eu quero fazer uma que conversa, hein? Que palestra. Não, realmente. Guilherme, siga ele. Guilherme FCLF Freire. Guilherme FCL Freire. Freire, o professor. O professor. O professor estava te ouvindo, né? Me identifiquei muito, você tem 5 filhos, né? E a gente vive... Não, de verdade, você é um guerreiro. Pra mim, eu tenho 3 e sempre questiono o que eu fiz. E um russo. Isso aí que reclama. Não, reclamo. Não só eu que reclamo aqui, tem alguns que reclamam mais baixinho, né? Pai de pet fica quieto aqui. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você respeita o pé de pano. Olha o momento que a gente chegou. Tem gente que tá adotando o cachorro e tratando que nem filho. Mas eu queria falar da baixa natalidade da Europa, e o Brasil também vai viver isso, que é a mão de obra escassa. As pessoas estão envelhecendo. E aí uma máxima aqui, que este homem está do seu lado, que o Emílio já disse, que vai virar um país socialista, velho e pobre, porque a gente não está vendo as pessoas fazerem filhos. Como é que você visualiza essa questão? Esse é um dos maiores problemas. Microfone. Um dos maiores problemas que nós temos hoje é natalidade, é baixa natalidade. As pessoas não têm filho. Tem um problema de imóveis também, porque os imóveis, fica especulação imobiliária, o cara jovem que quer ter filho não consegue comprar um imóvel na cidade, que isso tinha que ser, na verdade... discutido o que fazer para começar a resolver isso. Tinha que super ter incentivo à fertilidade, sim, tá? Tinha que se privilegiar quem vai ter filhos e quem vai colocar os filhos para estudar, quem vai fazer tudo isso num país. Porque se você perde a população, você perde tudo. E o maior problema é que as pessoas vão falar, mas a população não desaparece do dia para a noite. Esse não é o problema. O problema é que a população vai envelhecer. A questão não é só que some gente, é que envelhece. E você não vai conseguir pagar a conta de todas as pessoas que não estão produtivas mais. Perde a força de trabalho. Você perde a força de trabalho. Então, uma sociedade que não tem juventude, o Oswald Spengler, naquele grande clássico Declínio do Ocidente, ele fala que uma sociedade que se pergunta por que eu deveria ter filhos, ela já perdeu a vontade de existir. E olha como é forte isso, porque nós fazemos só conta econômica. Mas pensa, quando você tem um filho, você está perpetuando o seu legado, a sua vida, a sua biologia, a sua alma, sei lá, a sua cultura, tudo que você ama, seu pensamento, tudo que você ama no mundo, você está deixando algo para a posterioridade. E hoje, na cultura, todo mundo é muito individualista, é tudo eu. Então as pessoas pararam de ter filhos, a economia também, a sociedade foi desincentivando isso, e aí a Europa, de fato, todo mundo é idoso,
Isso, precisa de mão de obra. Precisa de mão de obra, aí vai acabar importando. Aí, de novo, né? Podia ter uma política migratória mais racional. Pessoal, olha, não é pular cerca, vai ter aqui uma prova, vai ter um negócio, você sabe espanhol, sabe a história da Espanha, sabe sei lá o quê. O mínimo, né? O mínimo. Mas você acaba recebendo imigrantes. Isso é exatamente o que aconteceu no colapso do Império Romano. Os romanos pararam de ter filho, começaram a importar os bárbaros, que eram germânicos ali, muitos deles. Aquelas pessoas não tinham a cultura do Império Romano, começaram a saquear, começaram a fazer uma série de coisas, e isso acelerou o colapso do Império. E quando o Império estava no auge, na época do Imperador Augusto, ter filho era um prestígio. E era status ter muitos filhos, porque o cara falava, caramba, esse cara... Inclusive eles adotavam. O Augusto, que era o imperador, era um filho adotivo. Porque você não podia às vezes ter, mas você criava outras crianças. Mas, ô professor, o futuro do mundo chama-se Ásia. Aqui é a decadência total. O Ocidente pode esquecer. Perdeu a pedalada. Tchau. Perdeu. Pode esquecer. Ocidente. Tchau, pessoal. Corrente escapou da bicicleta. Não, a gente está velho. A gente nem vai ver. Graças a Deus a gente vai morrer antes. A gente vai morrer antes. Os netos. Os netos que vão ser. Hein, professor? Quem vai ver a derrocada? Como é que chama? Mad Max. É isso aí, o futuro distópico. Quem é que vai ver o Mad Max aqui no Ocidente? O último capítulo. Os netos, né? Os netos, talvez os filhos, dependendo da velocidade. Os filhos pode ser. Porque a Ásia já dominou. Eu acho que alguns países do Ocidente vão acordar de última hora e vão se restaurar e outros não. E eu não sei como isso vai ficar no final, o mapa disso, porque eu acho que algumas pessoas vão ser sãs e outras vão ser insanas. E aí você vê claramente esses episódios, você vê países que, por exemplo, a Polônia está no meio do nada. Sim, mas é uma ilhazinha. Uma ilha. Mas pega o Brasil, que você falou lá dos anos 30. Pega o filme do Brasil lá que o professor indicou, dos anos 30 e o Rio de Janeiro hoje. Agora, tem coisas... A China... que eu acho que tem vários acertos a China, e é por isso que ela está dando um pau em todo mundo no Ocidente. E aí vão falar, mas a China tem os interesses dela. Lógico, a China só quer saber dela, não tá nem aí para outra coisa. Aliás, meus filhos me perguntaram, os chineses são maus ou bons? Eu falei, we are the world. Não existe o we are the world. Os chineses são pelos chineses. Claro. Eles estão pelos chineses. Eles não são nem do mal, nem do bem, nem nada. Eles são pelos chineses. Eles querem saber do interesse deles. Mas China, Vietnã, Tailândia, tudo isso voando e a gente aqui... Agora, tem crise demográfica na China também, que é uma coisa que eles vão ter que lidar, porque eles tiveram aquela política do filho único que atrapalhou. Mas eles investiram algumas coisas que eram corretas. Criaram zonas de liberdade econômica, controlaram o crime. O TikTok, e esse é um dos pontos que o ocidental tinha que abrir o olho agora. O TikTok no Ocidente é dancinha. Na China, eles não deixam a dancinha. Eles têm aula de engenharia. Arte marcial, educação. Arte marcial e educação. Dancinha Brasile. Brasile dancinha, aqui não tem dancinha. Tá lá o Sami com o cachorro. E eles estão dando aula de masculinidade nas escolas chinesas. E não pode existir afeminados na TV. Você pode. É proibido. É proibido. Mas tô falando pra você. Tá brincando? Tô falando pra você. Pode. Você sabia disso ou não? Eu não sabia dessa na TV, não é proibido, mas a TV, ela é uma censura total. Censura total. Agora ela usa uma estratégia que pra ela quer as coisas que funcionam e pros outros ela quer as coisas que não funcionam. Não pode porque a China. Mas o trouxa é o brasileiro que adota essas coisas, que fala, beleza, dancinha aqui chinesa, deixa eu entrar nessa. Muito bom, professor. Professor, sempre aquela aula. Eu gosto muito do professor. Você precisa vir mais aqui no programa. Mas o professor é caro essa palestra. Dá muita aula e palestra. Esse é o problema. É uma palestra de R$100 mil que ele vem graciosamente para você, ouvinte. Com desconto. Você que é um aproveitador desse programa, que a gente não cobra nada de você. Ainda reclama. A não ser alguns comerciaizinhos que entram aqui no meio para pagar o nosso salário. Simples. Mas você sempre reclamando. Então, entra na rede do Guilherme para você acompanhar de perto o trabalho dele, que é muito bacana, ele é muito bom. Guilherme FCL Freire, que é o nosso querido Guilherme Freire. Tem um curso de filosofia muito bom, viu, Emílio? Muito bacana. Como é que onde é que é o endereço do curso, professor? É filosofiadozero.com.br. filosofiadozero.com.br. Meu filho gostava do... Opa! Ele gostava. Ele acho que fez. Ele fez o curso. O Filosofia do Zero eu criei porque tinha muita coisa de filosofia que era acadêmica, meramente. E sempre naquela torre de marfim eu falei, não, e o cara que não sabe nada de filosofia, você quer estudar filosofia, o que ele faz?
Então daí eu pensei filosofia do zero, pro cara que nunca estudou nada, mas ele quer saber o que pensavam os grandes pensadores da história, o que pensava Alexandre o Grande, Platão, Aristóteles. Um dia, professor, sabe o que a gente tem que fazer aqui? Nós vamos ter um negócio sensacional dos gregos, que tem muito esse negócio do ódio. Iogurte. Sim. E os gregos, eles diferenciavam o ódio. Existem 4 ódios. Certo. E o ódio, que fala do o negócio do ódio, como é que é? Crime de ódio. Discurso de ódio. Discurso de ódio. É muito importante. Tem ódios que são muito importantes para nossa vida. A É gente isso, precisa né? ter algum ódio. Então nós vamos falar dos ódios dos gregos nesse programa com o professor. Cultura para você, querido ouvinte. Para você não ser esta pessoa que nem eu. Com ausência de inteligência. Que nem a gente. Obrigado, Guilherme. Professor.